Pessoal, atenção! O Alexandre de Moraes ele fez uma manobra lá no Supremo Tribunal Federal para tentar blindar a decisão dele de banir o X do Brasil. Só que o tiro saiu pela culatra. O feitiço se voltou contra o feiticeiro porque acabou de acontecer um plot twist digno de série de Netflix no Supremo Tribunal Federal que reacende as nossas esperanças. E é tudo graças a uma ação do Partido Novo contra essa decisão absurda, ilegal e autoritária do ministro Alexandre de Moraes de banir o X do Brasil. Fica aqui comigo porque eu vou te explicar em detalhes o que foi que o ministro Alexandre de Moraes fez e qual foi esse plot twist aí que nem mesmo o Moraes estava esperando. Uma decisão tão absurda como essa do Moraes deveria causar, no mínimo, polêmica dentro do próprio tribunal e debates acolorados lá dentro sobre as inconstitucionalidades, sobre as ilegalidades dessa decisão. E o normal, em um tribunal que fosse formado por juízes independentes, seria que a decisão do Moraes fosse amplamente contestada pelos seus colegas, com profundos argumentos. Só que é aí que vem a grande jogada. A grande manobra do Moraes para justamente blindar sua decisão, conseguiu uma unanimidade e se proteger de críticas, questionamentos e contestações. Uma manobra que foi feita por ele para evitar o que até agora ele conseguiu evitar e até mesmo a pouca divergência possível pudesse ser sufocada. O Moraes ele enviou a sua decisão monocrática para ser avaliada apenas pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal e não pelo plenário. E lá na primeira turma ele encontra pouquíssima ou nenhuma oposição. Essa manobra do Moraes tinha um objetivo explícito, que é impedir que o caso fosse ao plenário, onde ele seria julgado pelos outros 10 ministros do Supremo. E assim, o que ele fez? Ele isolou os ministros da segunda turma. Ele prestigiou os da primeira, isolou os da segunda, especialmente o André Mendonça e o Nunes Marques, que são os únicos que, uma vez ou outra, se opõem às decisões ditatoriais do Moraes quando o assunto é liberdade de expressão ou o julgamento dos réus 8 de janeiro. Foram ministros colocados, lembre, pelo Bolsonaro e que têm se oposto, em pelo menos parte das vezes, aos absurdos que vêm sendo praticados. E essa manobra ela foi aqui revelada pela jornalista Malu Gaspar, aqui nessa matéria, a tática de Alexandre de Moraes para evitar a reação dos ministros indicados por Bolsonaro. E realmente, ele tinha esse caso aí do X vinculado ao inquérito das fake news, que é um inquérito distribuído para o plenário, ou seja, ele tinha que levar essa decisão do Twitter para o plenário, mas o que ele fez? Ele levou para a primeira turma e assim ele isolou aí o ministro André Mendonça e o ministro Nunes Marques. Isolou-os, cortou-os de cena, mas calma que vai vir um plot twist, tá? E lembre ainda que quando o Moraes ele manda para a turma aqui, sabe o que ele fez além disso? Uma outra tática que ele usou foi mandar para o plenário virtual, ou seja, não é aquela sessão pública com a TV que todo mundo acompanha, não. É uma sessão eletrônica que acontece nos computadores, na internet, em que o julgamento acontece longe das câmeras da TV Justiça e, portanto, longe dos olhos da sociedade e da opinião pública. A primeira turma, gente, era formada por Moraes e pelos governistas Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia, que antes era uma juíza independente, mas que decaiu nos últimos anos para os lados do gilmarismo e do alexandrismo. Além do ministro Luiz Fux, que sempre teve uma postura de fato independente no Supremo, mas, contudo, o resultado foi dentro do esperado. O que venceu foi o corporativismo, o espírito de corpo e a decisão ilegal, abusiva e autoritária de mandar banir o X do Brasil foi confirmada por unanimidade nessa primeira turma. Só o ministro Fux, ele fez algumas ressalvas ali a essa decisão do Alexandre de Moraes, embora tenha votado vergonhosamente para confirmá-la. Tudo indica que, se o caso fosse para o plenário, para ser julgado por todo o colegiado do Supremo, a decisão do Moraes seria confirmada, mesmo assim, por uma ampla maioria, mas ali, pelo menos, debaixo das luzes da transmissão pública, da TV Justiça, sob os olhos questionadores da sociedade civil e da imprensa, alguns ministros ali poderiam se constranger, apresentar algumas opiniões divergentes e assim constranger o próprio tribunal a encarar de frente as suas ilegalidades supremas. Em uma sessão plenária presencial em que os ministros debatem frente a frente, a imprevisibilidade é maior e tudo poderia acontecer. Apesar dessa manobra do Moraes e da confirmação da decisão pela primeira turma, muitos brasileiros não desistiram de lutar pela sua liberdade. E o Partido Novo, que é o partido que mais luta na defesa das nossas liberdades contra a tirania do Moraes, ele entrou com uma ação no Supremo pedindo a cassação imediata da decisão do Moraes por ser ilegal e por ser inconstitucional. E foi aqui, gente, que o impensável aconteceu. Aconteceu um plot twist de aquecer o coração que é digno de uma série da Netflix.
Após o sorteio, adivinhe com quem que caiu a ação. Caiu com o ministro Nunes Marques, justamente um daqueles ministros que o Alexandre de Moraes tentou escantear. Gente, será que o Moraes estava esperando isso? Eu acho que nem nós, do Partido Novo, estávamos esperando isso, porque já aconteceram tantas coincidências com esse sistema de sorteio aí supremo, que ninguém da direita tem coragem de confiar nisso. Basta lembrar do meu recurso contra a minha cassação ilegal, que caiu com quem lá no Supremo? Com o amigo do meu pai, é claro, o ministro Dias Toffoli, que obviamente rejeitou meu recurso. Só que agora o caso caiu com o ministro Nunes Marques, que foi indicado pelo Bolsonaro, que é um dos poucos ministros que diverge do Moraes no Supremo. Cabe a ele agora dar a liminar que pode tirar o Brasil dessa infame clube dos países ditatoriais e censórios que proíbem o X. E aí, o que você acha? O Nunes Marques, ele vai peitar o Moraes? Será que ele vai honrar a indicação do Bolsonaro e a pouca confiança que ainda resta da direita no Supremo ou em alguns dos seus ministros? Vamos descobrir em breve. Pessoal, mais uma vez aí, Nunes Marques tem o dever de apoiar o povo, de se posicionar ao lado do povo, ao lado da direita, até porque quem colocou ele lá foi Jair Messias Bolsonaro. A gente vai acompanhar os próximos capítulos, vou trazer aqui, tá, quando ele tomar a decisão. E, pessoal, é uma verdade nua e crua, ele precisa agir pelo povo, por quê? Lá dentro do STF, a corporação já está toda emparelhada. Já estão todos se ajudando. Aí mesmo assim o Moraes, né, como o próprio Deltan falou aqui, ele tentou fazer a situação para evitar o desgaste. E por que ele evitou o desgaste? Porque mesmo tomando todas essas arbitrariedades, mesmo ele sabendo que não pode sair mais na rua, porque senão ele vai ser cobrado, por que ele evita o desgaste? Por causa do seguinte, amigos, eles não têm medo da política em si, não tem medo ali do presidente do Senado, do presidente da Câmara, do presidente em si, não tem medo da justiça, não, eles têm medo de uma coisa só, do povo. Porque no momento, o povo continua assim, dormindo em um berço esplêndido, todo confortável. Alguns se levantam, gritam um pouco, vai ali, faz um vídeo, faz isso, aquilo, mas o povo de fato está dormindo. O gigante ainda não acordou e eles morrem de medo de fazer alguma coisa ali, uma medida tão drástica que acorde o povo. Então, por isso que ele está evitando o desgaste. E é por isso que ele demonstrando que tem medo do povo que a gente tem que agir. A gente tem que ir para as ruas, a gente tem que cobrar. Quanto mais for a pressão, quanto mais o povo ir para cima, mais eles vão recuar. Eles têm medo do povo se revoltar de uma vez por todas e em peso. E outra, a gente tem 200 milhões de habitantes. Se fosse 1 ou 2 milhões assim no máximo, lá em Brasília já era, já ia acabar com eles. Então eles têm medo porque uma pequena porcentagem, coisa de menos de 1% da população, se revoltar mesmo e querer ir para a rua para o Brasil. Então eles não querem isso. Isso mostra nossas forças. A gente tem que estar nas ruas no dia 7 de setembro. É o nosso dever. E pessoal, tem um tanto de informação para mostrar para vocês aqui. E de fato, está acontecendo muita coisa, não só aqui no Brasil, como no mundo todo. Vocês com certeza estão acompanhando aí diariamente o que está acontecendo. Olha só isso aqui, pessoal. Como vocês já devem estar sabendo, o Maduro mandou lá, né, a justiça venezuelana, que a gente sabe que é a mando do Maduro, mandou prender o Edmundo González, o verdadeiro presidente eleito da Venezuela. E os Estados Unidos prometeram uma reação forte contra o Maduro após a ordem de prisão contra o líder opositor. Olha só, os Estados Unidos reagiram fortemente à ordem de prisão emitida pelo governo de Nicolás Maduro contra o opositor Edmundo González. Segundo o porta-voz do Departamento do Estado norte-americano, Matthew Miller, a ofensiva do regime chavista pode ter consequências sérias para o Maduro e seus aliados. Então aqui eles deixam claro que vão pra cima. A declaração foi feita durante uma entrevista coletiva na última terça-feira, dia 3 de setembro. Miller reenfatizou que Washington, juntamente com outros países da região, condena a ação arbitrária e politicamente motivada pelo governo venezuelano. Por que a ordem de prisão de Edmundo González é controversial? Matthew Miller, que destacou, né, que a ordem de detenção de Edmundo González é vista como uma tentativa desesperada de Maduro manter-se no poder. O porta-voz afirmou que a medida demonstra até Nicolás Maduro, mostra, né, até onde
Nicolás Maduro está disposto a ir, após a tentativa de fraudar as eleições presidenciais no dia 28 de julho de 2024. Essa ação não é apenas uma violação dos direitos humanos, mas também contraria normas democráticas, o que fez com que outros países como Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguai, Peru e Uruguai também mostrassem oposição à ordem de prisão. Qual a oposição, dos Estados Unidos e da comunidade internacional? Recentemente, o governo dos Estados Unidos rejeitou a vitória de Maduro nas eleições, apontando diversas irregularidades no processo eleitoral. Na mesma linha, uma parte significativa da comunidade internacional também questionou a legitimidade dos resultados. Em uma postura unânime, o governo norte-americano reconheceu Edmundo Gonzalez como verdadeiro vencedor das eleições logo no início desse mês. Isso levou a um aumento significativo na tensão entre Caracas e Washington. Como a apreensão do jatinho presidencial aumentou a tensão? O já fragilizado relacionamento entre os Estados Unidos e a Venezuela sofreu um novo golpe na segunda-feira, dia 2 de setembro, quando o jatinho presidencial do Nicolás Maduro foi apreendido na República Dominicana. Avaliada em 13 milhões de dólares, a aeronave foi adquirida ilegalmente pelo governo chavista, violando as sanções impostas pelos Estados Unidos. A administração Biden chamou essa apreensão de uma medida necessária para cumprir as sanções econômicas e diplomáticas impostas ao regime Maduro. Em contrapartida, o governo chavista classificou a ação como prática criminal reincidente e pirataria. O agravamento deste impasse diplomático tem gerado uma série de discussões dentro e fora da Venezuela. As medidas tomadas por Washington e apoiadas por outros países buscam não apenas pressionar Maduro, mas também apoiar a luta pela democracia no país. Matthew Miller afirmou que, em coordenação com seus parceiros internacionais, os Estados Unidos estão analisando uma série de opções para responder às ações de Maduro. Entre essas opções estão medidas econômicas e políticas que visam isolar ainda mais o regime venezuelano. Então aqui ele não cita nenhuma medida de invadir o país, de mandar tropa para tentar tirar ele do poder, não. É só política e econômica por enquanto. Eu acredito que uma medida drástica dessa, como invasão do país, formar uma aliança para tirar ele do poder à força, acredito só se passar mais esse final de ano agora, e quando der o tempo dele de trocar a presidência, do Edmundo Gonzalez realmente assumir lá a presidência, e ele se manter no poder, eu acho que a partir daí sim vão começar a esquematizar, a tomar o poder na base da força, pessoal. Por enquanto, é apenas política e econômica as decisões. Então vai ser mais sanção, vai isolar mais a Venezuela, de todas as economias de outros países, de negociações, etc. Então o Maduro está numa medida desesperada de se manter no poder, perseguindo seus adversários políticos, igualzinho aqui no Brasil. Aí não está dando certo e os Estados Unidos e uma grande parte da comunidade internacional vai para cima sim dele. E pessoal, olha aqui essa informação que eu queria trazer para vocês também. Contrariando tudo que falavam, agora o Marçal dispara em mais uma pesquisa. Olha só, Marçal dispara em mais uma pesquisa. Olha só os números. O influenciador Pablo Marçal subiu 7 pontos na recente pesquisa do Instituto Real Time Big Data. E agora aparece tecnicamente empatado na liderança com o atual prefeito Ricardo Nunes e o deputado federal Guilherme Boulos, na corrida pela Prefeitura de São Paulo. Segundo o levantamento divulgado nesta terça-feira, dia 3 de setembro de 2024, Marçal alcançou 21% das intenções de voto, um aumento significativo em relação aos 14% registrados em julho. Ricardo Nunes e Guilherme Boulos têm 20% cada. Estamos saindo 9 pontos percentuais desde o último levantamento, onde apreciam com 29% cada. A pesquisa ouviu 1.500 eleitores entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro. Ela tem um índice de confiança de 95% e uma margem de erro de 3 pontos percentuais. A deputada federal Tabata Amaral, o apresentador José Luiz da Atena e a economista Maria Helena do Novo oscilaram dentro da margem de erro. Tabata passou de 8% para 9%, da Atena de 9% para 8% e a Maria Helena subiu de 1%
para 3%. Uma pena, né? Maria Helena, na minha opinião, é a pessoa mais preparada para assumir a Prefeitura de São Paulo. Mas como ela não tem intenção de voto, porque ela é fraca nas web, nas redes sociais, na sua campanha, ela é boa na política, boa nas intenções e boa no seu projeto de governo. Mas no restante, né, da imagem, de atingir o povo, de conseguir falar com o povo paulistano, ela está bem fraca mesmo e tem que falar a verdade. Então o Marçal aí é a nossa única esperança. Por que o Marçal está ganhando terreno? Entre os fatores que contribuíram para a ascensão do Di Marçal estão os primeiros debates e as desavenças públicas entre ele e o clã Bolsonaro. Embora a pesquisa tenha sido realizada após o início da propaganda de rádio e televisão, na qual Marçal não aparece devido à falta de representação mínima do partido no Congresso Nacional, sua capacidade de capturar a atenção do eleitorado tem sido marcante. Então, tudo que a Maria Helena não tem, que é a dificuldade de falar com o povo, o Marçal tem isso no sangue. Ele tem aqui, ó, dentro do corpo. Por quê? Ele faz isso há muitos anos, né, pessoal? O que esperar dos próximos levantamentos? Os adversários de Marçal apontam que a propaganda obrigatória poderá frear esse fenômeno. No entanto, uma medida mais precisa sobre o impacto da propaganda deverá ser oferecida pela pesquisa Datafolha, prevista para essa semana. O Instituto Real Time Big Data confirma a tendência de subida entre Marçal, apontada pelos levantamentos divulgados desde o início oficial da corrida eleitoral. No último domingo, dia 1 de setembro, Marçal deu o tom do debate transmitido pela TV Gazeta, no qual os candidatos à Prefeitura de São Paulo trocaram ofensas e tiveram pouco tempo para discutir seus planos para o futuro da capital paulista. Quais as possibilidades para o segundo turno? No cenário de segundo turno, Marçal empata tecnicamente com Boulos, obtendo 37% contra 40% do socialista. Essa pesquisa aqui do segundo turno eu tenho certeza que não é verdadeira. Por quê? Impossível um segundo turno entre a esquerda e a direita em São Paulo, a esquerda vencer. É impossível, pessoal. Pelos dados, tudo que a gente já viu nas outras eleições, é muito difícil. Então, no segundo turno eu tenho certeza que o Marçal vence contra o Boulos. Outro empate técnico, mas no limite de margem de erro, foi registrado no possível confronto entre Nunes e Marçal, com o prefeito acumulando 39% e o influenciador 33% das intenções do voto. Então, lá no começo da discussão política sobre São Paulo, muitos diziam assim, não, porque Marçal não tem chance nenhuma, tá ali com 10%, 8%, 7%, e aí passou pouco tempo, um mês, né, que ele começou mesmo a aparecer aí nas redes sociais, talvez nem um mês deu mesmo, nem um mês. Ele cresceu demais e ainda não chegamos, né, no final, no dia da eleição. Então a tendência dele crescer é muito maior. E o Pablo Marçal vai vir forte sim, pessoal. Eu vou indicar votar nele por causa do seguinte. Ele teve ali uma discussão com o Bolsonaro, com o filho do Bolsonaro, depois se desculparam, aí depois foi lá e discutiram de novo, enfim. O nosso verdadeiro inimigo está do outro lado, é a esquerda. E nós da direita não podemos criar essas desavenças. A Maria Helena é boa, mas ela não vence. Então dar voto pra ela é ajudar a esquerda, quem sabe ganhar no primeiro turno. Então a gente precisa decidir em quem votar, Marçal ou Nunes. Marçal, vamos votar no Marçal, ele é uma pessoa diferente, que vem com um discurso novo. E é, né, quase parecido ali com o Bolsonaro quando veio à tona em 2018. Então eu confiaria nele e eu queria trazer muito essa informação para vocês. Quero pedir para você comentar aqui embaixo o que você acha sobre tudo isso que está acontecendo no Brasil. Qual é a sua opinião? Você tem que se posicionar, amigo. Eu sei que dá medo. Pessoas que foram presas, caladas, jornalistas que foram exilados, que não podem voltar mais pro Brasil, senão vão ser presos. Canais que caíram, jornais que fecharam. Aconteceu muita coisa. Tem gente presa, sendo condenada, mas uma coisa que a gente não pode fazer, justamente por esses que já sofreram, é recuar. Porque do que vai adiantar a luta deles, que se sacrificaram pelo Brasil, que lutaram, colocaram a cara a tapa e agora se ferraram. A gente vai deixar eles lá e desistir de tudo? Não. O povo brasileiro cada vez mais unido. Quando for para as ruas, o que eles vão fazer? Eles vão prender 2, 3 milhões de pessoas nas ruas? Não vão, não tem como, não tem nem espaço para isso. O povo precisa de uma vez por todas, acordar. Olha os votos no Bolsonaro, teve mais de 50 milhões. Imagina se a gente consegue pôr 2 milhões de pessoas nas ruas, lá na Paulista, fechar aquela Paulista inteira de gente. Isso ia repercutir mundialmente nos 4 cantos do mundo.
Então o povo brasileiro precisa, dessa vez, mostrar sua força. Então comenta aqui embaixo se você vai se posicionar contra o Alexandre de Moraes no dia 7 de setembro. Se você realmente não conseguir, olha, não tenho dinheiro para passagem, não vai ter carreata aqui na minha cidade para ir para lá, e isso e aquilo, tem todos os motivos para não conseguir. Você realmente não consegue, não tem como, nem de nenhuma forma aí. Então fique nas webs, compartilhando tudo que você vê do dia, para que ecoe o mundo todo. Nós precisamos fazer a nossa parte. E você, paulistano, você que tá aí nessa decisão difícil de quem votar, comenta aqui embaixo se você vai dar esse voto de apoio para o Marçal, se você vai mesmo na indicação de Bolsonaro, mesmo o Ricardo Nunes demonstrando ser de esquerda, mostrando que não quer falar sobre impeachment de Moraes, mesmo com todos esses fatos. Eu quero pedir pra você se posicionar aqui e participar do nosso vídeo, tá? E queria pedir pra você também, esse canal é meio novo, faz 2 meses e pouquinho que tá criado. Se você puder me ajudar a compartilhar esse vídeo nos grupos e pedir para o pessoal se inscrever, vai me ajudar demais, tá? Mas enfim, falamos demais já. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima notícia.